Vamos entrar aí no noticiário do time sobre o que o Cruzeiro pode fazer hoje. O técnico Leonardo Jardim. Eu já ouvi que pode repetir o time, que vai mudar o time. Eu ainda não consigo cravar absolutamente nada. Eu acho que se tiver mudança, será o mínimo possível. Ele vai mexer no time. É o que eu penso. Agora, escalação mesmo, só naquele protocolo normal, né? Eu, Samuel, voltaria com o Jonathan e colocaria o Dudu na vaga do Wanderson. O restante iria com a mesma equipe lá do jogo do São Paulo, né? Então tiraria o Vidalba e o Jonathan. Eu até entendo se ele repetir a formação, dando um respaldo ali para quem deu aquela resposta boa, né? O que eu não consigo cravar não, o Vidalba, se ele jogar, ele vai ter outra grande atuação, né? Porque a gente já criou expectativa muitas vezes, e aí no jogo seguinte, né? Eu acho que isso vale também para o Lucas Silva. Precisa mostrar com regularidade que pode ser confiável, né? Não adianta fazer um grande jogo no Morumbi e chegar hoje no Mineirão e o jogo ser muito ruim. Acho que isso vale para o Vidalba, para o Lucas Silva. O Fagner, eu já vejo um jogador mais confiável nesse sentido. Eu espero que seja mantido. E aí, vocês continuariam com o time lá de São Paulo? Mudanças mínimas, mudanças mais profundas? Quem começa? Eu começo, vamos lá. Eu também faria as mesmas substituições, Samuel. Eu sacaria o Vidalba para a entrada do Jonathan Jesus. O Jonathan Jesus, para mim, ao lado do Fabrício Bruno, tecnicamente falando, me traz melhores condições técnicas se comparado àquilo que o Vidalba pode entregar. Entendendo também que o Jonathan ainda é mais jovem, tem mais disposição física, tem a questão da estatura que também acaba favorecendo ao Jonathan Jesus, e acho que fica muito claro também que hoje é a dupla titular dessa equipe do Cruzeiro, né? Embora o Leonardo Jardim queira fazer algumas mudanças, mas ainda prezando pela qualidade, para mim, tecnicamente, são dois jogadores que têm mais qualidade dentro do elenco, se tratando de zagueiros. O Fagner, para mim, eu também deixaria, não mexeria no Fagner. Do outro lado, a equipe do Bahia tem um setor pelo lado esquerdo muito forte, com o Luciano Juba, com o Eric Pulga também. São dois jogadores que costumam apoiar muito e costumam também, principalmente o Luciano Juba, né? Alçar muita bola dentro da área. Então, acho que o Cruzeiro não tem só que preocupar com a questão da bola aérea, mas também na questão de não deixar fazer o cruzamento. A gente já viu aí nos últimos 2 jogos, né, os erros que aconteceram por parte da linha de defesa, mas acho que ainda vale a pena prezar por não deixar cruzar. Acho que isso também acaba favorecendo o sistema defensivo. E hoje, falando desse apoio defensivo, o Fagner tem tido melhores ações dentro do campo, pela simplicidade, pela maneira de jogar, do que se comparado ao William, né? No meio de campo, eu permaneceria, o Lucas Romero, o Lucas Silva e também o Christian. O Christian, para mim, foi uma peça importante naquele jogo. Enquanto teve fôlego, demonstrou capacidade para voltar a ser titular dessa equipe do Cruzeiro. E aqui a gente não está falando que são jogadores escolhidos para sempre como titulares. A gente está falando de uma sequência de um jogo, o último jogo positivo, tendo agora a oportunidade de ser positivo novamente, né? Matheus Pereira, e aí o Dudu com o Caio Jorge, né? Matheus Pereira, Dudu e Caio Jorge. O Dudu, para mim, voltaria até para poder trazer esse lado esquerdo do Cruzeiro com mais vigor físico, no sentido de se um contra um mais forte, de incomodar um pouco mais. Agora, uma ressalva, né? Porque o Wanderson, ele tende a ajudar mais na recomposição se comparado ao Dudu. Então, acho que vai ter que ter uma conversa ali para ajustar a questão desse apoio também do Dudu defensivo. Não dá para só atacar. O Leonardo Jardim já falou, né? Que é todo mundo ajudando o sistema defensivo. E acho que vale a pena a gente prezar também pela continuidade do Caio Jorge, né? Um jogador que tem vigor físico, é jovem, não é um jogador somente de área, sabe jogar fora da área também.
E acho que ele deixou aí também para o Leonardo Jardim uma mensagem legal, né? De que ele quer ter também uma sequência de jogos, né? E não somente uma titularidade. Então, acho que somente 2 mudanças, que vale a pena prezar por aquilo que vem dando certo, ou ao menos que deu certo contra a equipe do São Paulo. Eu acho que o Jonathan Jesus, em condições, ele tem que ser titular dessa equipe, né? Mesmo o Vidalba tendo feito uma partida correta contra o São Paulo. Então, essa mudança eu acho que quase todo mundo faria, né? Eu acho que a primeira partida que eu vi, assim, o meio-campo do Cruzeiro funcionar bem foi essa, né? Então eu fico tendenciosa de não querer mexer naquilo que eu acho que funcionou minimamente bem. E aí tem essa questão do Dudu e do Wanderson que vocês colocaram, jogador por jogador, não tem comparação, né, gente? São jogadores de prateleiras diferentes. Óbvio que eu prefiro o Dudu, mas essa questão, assim, da recomposição defensiva me preocupa um pouco. E eu não sei, não estou dizendo que é o que eu faria, mas não me surpreenderia se ele começasse com o Gabigol e Caio Jorge juntos ali na frente como uma dupla de ataque. Até em cima da resposta que ele deu sobre o Gabigol, se ele enxergar o Gabigol como um segundo atacante, e nessa partida contra o São Paulo, quem jogou ali mais perto foi o Matheus Pereira, né? Não estou dizendo que eu faria essa troca, mas fiquei pensando sobre isso entre ontem e hoje, que talvez possa ser uma coisa que a gente possa ver novamente. Gabigol e Caio Jorge juntos. Mas eu mesma faria só essa mudança aí na zaga, e daria sequência para o time que jogou, e aí, evidentemente, você tem um banco de reservas para utilizar, né? Às vezes eu sinto que o Jardim demora um pouquinho para mexer, e aí você tem que sentir o que a partida está te colocando. Mas acho que foi a primeira vez que eu vi o meio-campo funcionando realmente bem. Então, para não ficar mexendo demais, né? Que é tipo um dominó, que aí começa a mexer as pecinhas, daqui a pouco cai tudo que você construiu, mas eu mexeria o mínimo possível. Se ele pensa assim, eu não sei, né? Parece que não. Eu faria 3 mudanças. A volta do Jonathan Jesus no lugar do Vidalba, até pela expulsão injusta do Jonathan Jesus contra o Inter, eu acho que automaticamente ele estando à disposição, ele tem que acabar voltando também no lugar do Vidalba ali. A outra mudança, o Dudu no lugar do Wanderson, essa também seria a minha outra escolha, a outra a volta do Gabigol no lugar do Caio Jorge. O fato do Caio Jorge ter desempenhado bem contra o São Paulo, ter feito o primeiro gol, e é um cara que creio que vai nos ajudar bastante nessa temporada, né? O Caio Jorge se destacou aqui no Cruzeiro, e ele pode também fazer um segundo atacante, porém os melhores momentos dele foi justamente na função ali de centroavante, né? O ano passado foi o artilheiro da Sul-Americana nessa função. Contra o São Paulo, a melhor partida dele no ano foi justamente naquela posição, e eu acho que hoje a volta do Gabigol seria extremamente normal. E até pensando nas trocas, hoje você olha para o banco e teria um Caio Jorge agora com confiança, vindo de uma boa partida também. Em algum momento, quando o Cruzeiro decidiu optar colocar ele no banco, colocar ele no time, né, caso ele comece no banco, uma capacidade também de mudar ali a partida durante, né? Vindo um cara que vem de gol, de uma boa atuação ali também, se for entrar no lugar do Gabigol ou de outro jogador ali, né? Eu manteria essa trinca do meio de campo, apesar do Christian ter feito uma partida ok. O Christian ainda não me passa tanta confiança, porém, nesse momento e na ausência do Matheus Henrique, eu acho que essa trinca do meio de campo ali tem que ser repetida hoje, né? Com o Lucas Romero, Lucas Silva e também o Christian. E seriam essas 3 mudanças, então, que eu faria. Agora, uma coisa que eu quero falar também para o torcedor é que o Leonardo Jardim hoje vai desagradar todos, praticamente. Ele não vai acertar 100%. Então, ainda que ele mantenha o Gabigol no banco, ainda que eu gostaria que ele fosse titular, eu vou super compreender, muito por causa do argumento do Caio Jorge, vindo de uma boa partida. Se acontecer o contrário, o Gabigol entrar no Caio Jorge, né, no lugar do Caio Jorge, que nós não possamos, né, também criticá-lo ao ponto de dizer, treinador Pardal, já estou falando isso, porque no jogo contra o São Paulo, quando sai a escalação e algum desses jogadores no banco, muitos criticaram, né? Então, Leonardo Jardim hoje vai desagradar nós em algum jogador em relação àquele início ali, né? A formação ideal. Mas é algo que ele já tem falado que vai repetir também uma rotatividade. Talvez ele não vai repetir a escalação contra o São Paulo, apesar de ter vindo de uma boa partida. E eu estou confiando 100% nesse trabalho do Léo Jardim, independente do que ele fazer hoje aí, viu, Samuca? Logo mais contra o Bahia. Tomara.